A arte de ler tarô para si mesmo, Courtney Weber. Dando continuidade aos estudos oraculares, sejam todos bem-vindos ao canal, deixem seu like, se inscrevam, compartilhem e coloquem suas sugestões nos comentários a respeito do que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo, pensando e tudo mais, tá bom? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar do Arcano 12. O enforcado, dependurado. Existem várias nomenclaturas, mas aqui a autora adotou o enforcado. Iniciando o capítulo. Apesar das boas intenções e da sabedoria interiorizada aprendida com as outras pessoas ou com experiências, chega o momento em que o louco para. Diferentemente do eremita ou dos primeiros personagens dos arcanos maiores, o enforcado não é alguém que o louco encontra, mas sim alguém que ele se torna por um tempo. O louco está suspenso em uma forca, por uma perna, de cabeça para baixo. Todos os outros momentos em que sua jornada implicam escolhas. Em um enforcado, a única opção é render-se. O louco é forçado a submeter-se às circunstâncias e possivelmente abrir mão de tudo aquilo que ele trabalhou. A jornada parece inútil e o objetivo inalcançável. Uma imagem muito conhecida do enforcado seria Jesus Cristo preso à cruz, depois de uma jornada tumultuada, repleta de glória, mas também de perseguições e resistências. Jesus foi capturado pelas autoridades e suspenso em 2 vigas transversais. Não havia escapatória, nenhum movimento possível. Sua única escolha era entregar-se ao Espírito, ou entregar o Espírito e dar o último suspiro. As 2 cartas seguintes, a morte e a temperança, estão fortemente ligadas a essa história bíblica. A relação do enforcado com a perda de representada pela morte e o repouso no sepulcro implícito na temperança nos ajudam a entender melhor essa carta. Embora alguns possam argumentar que Jesus na cruz é um exemplo de martírio, o enforcado se manifesta como um sacrifício, não especificamente como martírio. O mártir escolhe o autossacrifício. O enforcado, em geral, representa o sacrifício quando não há outra alternativa. O empresário pressionado pelo impasse de precisar demitir ou perder a empresa está diante desse arcano. Do mesmo modo, a pessoa não consegue pagar uma hipoteca, sendo forçado a decidir entre vender a casa ou devolvê-la ao banco. É outro dilema do enforcado. Seja qual for o caso, o enforcado representa decisões difíceis, muitas vezes determinadas pelas circunstâncias em si, não pela pessoa. Essa carta simboliza o sacrifício como uma única escolha, implicando a humildade de aceitar que somos impotentes no contexto da data específica, da situação específica, de dadas as circunstâncias. Mas, como a história de Cristo na cruz, esse arcano não representa uma finalização, mas sim um momento em que parece uma transição radical, ou seja, é um momento de mudança de estado. E agora é a parte da leitura comentada. Esse arcano, ele representa a mudança de um estado antigo para um estado novo. Do estado anterior pode ser passado para um estado novo. É um momento onde não há mais o que fazer, não há mais como procrastinar. Por isso que muitas vezes a procrastinação simboliza esse arcano, é como se fosse um marco. Até ali você vai, dali já não brota mais nada. Até essa fase você paralisa. Dali em diante não tem mais como se movimentar. O pé preso implica muito a respeito dessa falta de movimentação, Se você olhar pela questão simbólica, Tem um pé representa o caminhar, o andar, então é algo que está te impedindo de ir. Ali é o máximo. Pode ser você mesmo, pode ser a situação. Aqui a autora diz que é sobre você e sobre a situação, podem ser as duas, mas isso advém sim de escolhas que foram feitas até o momento atual. Por isso que você está naquele momento. E pode ser muito bom,
pode ser muito ruim. Afinal de contas, o símbolo ali também que ilumina a cabeça desse arcano traz essa sabedoria que ela colocou ali no início do capítulo. Então, envolve uma transição. Não é à toa que a seguinte carta, o arcano 13, que no próximo vídeo, eu não irei dizer a palavra que envolve M-O-R-T-E, justamente para não acontecer nenhum bug no sistema em relação a isso. Mas é o arcano 13, né? Ou também conhecido como arcano sem nome. Em muitos tarôs envolve o arcano sem nome. Bom, vamos dar sequência aos nossos estudos, aprofundar ainda mais no autoconhecimento. E é isso. Fim do capítulo.